Então, lendo e comentando o livro um da coleção A Vida nos Mundos Invisíveis, nós vamos naquela parte que o autor expõe o prazer gigante, ele e nós todos que ficamos conhecendo, de estar na grandiosa biblioteca espiritual. Então, lendo, surge então a pergunta: e se eu não aprendi a ler enquanto encarnado? Muita gente deve ter se perguntado isso também enquanto a gente mencionou, né. Então, ele responde: "O homem que não sabe ler, sentirá em sua mente algo que está contido dentro do livro que ele tem nas mãos. Mas ele não vai saber instintivamente, ou por qualquer outra forma, o conteúdo certinho. Mas alguém que sabe ler começará e imediatamente, após começar a ler, a se conectar com os pensamentos que o autor expôs, o livro começa a responder, corresponder a quem lê. Eu coloco aqui 2 coisas, acrescentando um tequinho a mais de teoria. A pessoa que não sabe ler vai entrar em contato com o conteúdo pelo que hoje a gente já sabe, é a lei psicométrica dos fatos. Tudo que a gente põe a mão, ou atua, ou faz, fica com a nossa marca. E também outro fato é a lei da sintonia que está implícita nessa frase, ele quando começa a ler, começa a se conectar com os pensamentos do autor, porque quem lê entra em sintonia com aquilo que está escrito. É por isso que a gente sempre menciona, leiam coisas que elevem. Seguindo então a leitura. Adquirir conhecimento por aqui não é tedioso, porque a memória funciona perfeitamente. Ai, que delícia! A memória funciona perfeitamente, isto é, infalivelmente. Os poderes da percepção mental não são mais tolhidos nem confinados num cérebro físico. O cérebro físico tem suas falhas, os seus alcances. Do outro lado, a mente espiritual, naquele plano espiritual, tem a liberdade. Nossas faculdades de entendimento são aguçadas e a expansão intelectual é certa e rápida. A escola ali era o lar de ambições realizadas. Presta atenção. Para a maioria dos estudantes, a escola é o lar das ambições realizadas. Ali, de um certo plano para cima, quando desencarnamos com vontade de ter sabido isto ou aquilo, encontramos facilidade, quem queira nos ensinar, isto cessa a vontade, passa a ser real, a gente passa a saber. De algum plano para baixo, já não é assim, porque o cérebro fica atormentado pelas desarmonias morais. Vamos conhecendo os porquês. Outro item que eu separei, que as pessoas me perguntam demais, é: haveria alguma fronteira neste reino? O Robert e a Ruth perguntam para o que está levando eles, o Edwin. Será que se estende ainda mais além do alcance de nossa visão? Se tiver algum término, o que tem além deste plano? Será que poderíamos ir e ver por nós mesmos? E o Edwin explica: certamente que há uma fronteira neste reino, e poderíamos ir e ver quando quiséssemos. Além desse, há outro, e ainda mais outros reinos.
Cada espírito que passa para o mundo espiritual vai para o reino que fez por alcançar quando esteve na Terra. Olha aí a situação da causa e efeito da ação e da reação. A gente aprende a teoria, é genérica para tudo, e aqui ele explica. Edwin chamou o plano de cada um de o plano da grande colheita. Colheita plantada lá na terra. Cada espírito que passa para o mundo espiritual chega colhendo. Podíamos julgar por nós mesmos, então, se consideramos a colheita boa ou má. Tem gente que se decepciona com o lugar. Mas tivemos casos de espírito que se comunicou, dizendo, só isso eu mereci? Agora vemos que havia outras, muitas melhores colheitas e outras infinitamente piores. Falando claramente, há outros reinos muito mais lindos do que este onde estamos vivendo agora felizes. O Edwin, o Robert e a Ruth. São reinos de beleza insuperável, nos quais não podemos penetrar a que chegue a hora, a nossa hora, de termos conquistado esse direito, como visitantes ou como habitantes. Então, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que, se existem piores, a gente optou por colher coisa pior. E se existem melhores, aproveitamos todas as chances para o bem. Seguindo, então. Em certas ocasiões também, os seres de mais alto fazem visitações especiais quando todo o reino está celebrando uma grande ocasião. Tem festa do outro lado, o pessoal assusta. Celebrando uma grande ocasião, como, por exemplo, as duas maiores festas da Terra, o Natal e a Páscoa. Ruth e eu ficamos atônitos porque pensamos que as duas festas eram essencialmente da Terra, que do outro lado não existiam. Mas é a maneira que celebram é que é muito diferente. Não é a festa em si, que é particular da Terra só. No mundo espiritual, tanto o Natal como a Páscoa são encaradas como aniversários. O Natal é a primeira festa de um nascimento no mundo. E a segunda festa, que é a Páscoa, é o nascimento glorioso de Jesus no mundo espiritual em retorno. Vocês podem imaginar ele voltando em glória por ter cumprido tudo aquilo que tinha avisado que aconteceria. Ele tinha visto o desencarne dele horroroso. Então, é sempre festa feliz lá. E aqui optam por sempre carregar aquela tristeza na sexta-feira da paixão, fazendo com que as pessoas fiquem acabrunhadas, não pode comer carne. Ele mesmo falou, por que não? Eu quero que vocês copiem meu exemplo, que história é essa? Mas, enfim, continuando o que ele escreveu sobre as festas. As nossas festas daqui sincronizam-se com as duas da Terra, já que há uma grande ligação entre os dois mundos desta época das festas. No Natal, a data é fixa por muitos séculos, e a gente já comentou, tem erro, mas fixaram para empatar com uma data do paganismo para o Império Romano poder ter um feriado só. Agora, a festa da Páscoa é móvel e ele comenta um costume estúpido, já que frequentemente as datas em que acontecem essas festas não têm a menor relação
Com a primeira data, com a ressurreição de Jesus, teve uma data, e agora a festa sendo móvel não bate. Eles do mundo espiritual, ele conta aqui, há alguma esperança de que uma mudança ocorra e esta festa se estabilize, mas nós nos unimos ao plano da terra nas alegrias da festa do domingo da Páscoa. Nós não temos muita coisa em comum a mais com o mundo em matéria de festas, não. A maioria delas aqui na carne, aí no mundo espiritual, são festas meramente eclesiásticas. Ele mesmo criticando o fato de ter festas eclesiásticas. E ele comenta, não tem significação profundo em um senso de análise mais profundo, já que estas outras festas são o resultado de doutrinas religiosas que não têm aplicação no mundo espiritual. Estas outras festas são resultado de doutrinas religiosas que não têm aplicação no mundo espiritual. Quer um exemplo? O fato de comemorarem o Dia dos Finados. Tem doutrinas espalhadas pelo mundo que comemoram o Dia do Morto, aqui copiaram. E teria muita graça comemorar Dia dos Mortos na parte espiritual do planeta, né? Então não tem, isso aí não existe motivo para que haja festa. Vou primeiro explicar para vocês o que é epifania, que é uma palavra entre os que mais conhecem a teoria católica, eles sabem o que é. E em alguns, dentro da igreja, ela não sei se entre só os católicos, os protestantes, não sei. Mas, enfim, epifania. Epifania é, propriamente dita, um festejo de alguma coisa que aconteceu em termos de manifestação mediúnica. Sabemos que é mediúnica, mas para eles foi uma epifania. Então, Mateus, capítulo 2, do 1 ao 13, explica uma epifania sendo a chegada dos reis magos para visitar Jesus. A epifania, outra que é festejada, é João Batista, no Rio Jordão, batizando Jesus, que ali era um ritual a cumprir dentro dos essênios para que ele pudesse simbolicamente iniciar sua vida pública. A partir dali ele começou a fazer, mas ele não precisava do batismo. E apareceu a pomba, porque isso tudo estava anunciado que aconteceria. Então precisaria haver esta cena. E a outra que eles comentam é os discípulos e o início da vida pública com o milagre de Canaã, quando começa o ministério público de milagres e prodígios de Jesus. Agora, o que ele fala sobre isso, voltando então à leitura. A festa da Epifania, por exemplo, está baseada numa história muito colorida e, antigamente, era celebrada por pessoas de uma forma tanto secular, ou seja, entre pessoas, quanto dentro da própria religião. Agora ela é somente religiosa e de muito pouco reflexo por aqui, ou seja, todas estas festas não refletem no mundo espiritual a ponto de fazer conexão sintônica. A festa do Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, no capítulo dos Atos, a gente vê como foi, no livro dos Atos, é outro exemplo de cegueira da igreja. O Espírito Santo para usarmos na igreja, a palavra igreja é reunião de pessoas. Foi, é
e sempre será a descida sobre todos aqueles que merecem recebê-lo, o Espírito Santo. Então, ele mesmo que foi padre e famoso, ele mesmo diminui de importância toda e qualquer outra manifestação de festas, porque as duas que realmente refletem no mundo espiritual é Páscoa e Natal. Agora, nesse tempo ele explica como é essa união. E neste tempo é que acontece a visitação vinda dos planos mais elevados, dos grandes espíritos e entre eles o próprio Jesus. Estes lindos seres precisam apenas passar por nós, nada mais. Basta que passem por nós nos seus caminhos, para que nos deixem em êxtase pela emanação espiritual que ficará conosco por muito tempo, desde depois que eles retornem aos seus altos planos. Era a presença, a possibilidade de eles visualizarem este grupo está indo a alguma festa ou vão fazer uma manifestação, como muitas foram descritas nas coleções, só de ver. Eles já ficam com aquela lembrança de êxtase, de maravilha. No tempo da Páscoa, nós temos visitas similares, mas há muita alegria, porque para nós é o nascimento para o mundo espiritual que tem maior significação para nós, habitantes do mundo espiritual. É a data do nascimento lá é que tem significação, ou seja, enquanto alguém desencarna aqui, todo mundo chorando, lá é a maior festa. Quando deixamos o plano da Terra, nos inclinamos a esquecer as datas dos nossos aniversários terrenos, já que o maior contém o menor, ou seja, nascer lá acaba abafando o ter nascido cá um dia. São somente nossas conexões terrenas. Quem são nossas conexões terrenas quando vamos para lá? Parentes, amigos, pessoas que relembram, fulano nasceu no dia tal. São somente nossas conexões terrenas, se tivermos ainda alguma, que servirão para nos recordar que estivemos encarnados lá neste dia. Muita coisa diferente sabida, né? Para maiores detalhes, a instrução divinista número 10 fala sobre a Páscoa total, o conjunto de acontecimentos. Do Natal não tem número, mas está ali, que é sobre o Natal. Sobre comer carne, está bem detalhado também o fato de não comer carne. Isto vai terminar, porque nem carne, nem peixe, nem nada vai ser comido nos tempos futuros. Mas eu quero acrescentar que no Evangelho Eterno, na página 63, aparecem detalhes da vida de Jesus, o Cristo Divino Molde. Por que que eles comemoram com tanta alegria o nascimento dele no mundo espiritual? É porque a festa é a que prova que nós somos eternos, que Jesus apareceu, manifestado, materializado, e que morte não existe é a grande realidade, por isso que é muito festejada. Procurem lá.